O culto desta noite é um culto especial que dará posse ao pastor Mateus Maemo como novo ministro de missões e evangelismo de nossa igreja, fazendo parte do conselho pastoral. E em conversa com ele eu perguntei: você tem algum pregador, algum amigo, alguém que você gostaria de convidar para pregar na sua posse, como nós sempre fazemos? Porque às vezes o candidato, a pessoa que assume uma posição, tem um parente, um pai, um amigo que gostaria, e ele me disse: não, pastor, eu gostaria que o senhor pregasse. Então quero agradecer o convite pela pregação desta noite da sua posse aqui em nossa igreja. Irmãos, a atividade pastoral é uma das atividades mais importantes da face da terra. Eu não estou aqui para falar de mim, mas se eu contasse todas as experiências que já vivi no ministério pastoral, talvez eu desanimasse algumas pessoas. Certa ocasião preguei num seminário em que fui pastor na igreja de Campos, e a minha mensagem foi uma mensagem para os seminaristas, uma mensagem bem realista. E quando eu terminei de pregar, o deão me procurou no cantinho e falou assim: você quer esvaziar o seminário com essa sua pregação? Eu falei: não, pastor, eu quero dizer a verdade. Eu quero falar a verdade. Não é fácil. Não é fácil. É uma das atividades mais sublimes, mais importantes, mais gloriosas que um ser humano pode exercer, mas também uma das mais difíceis, mais estressantes, mais cansativas, por nós estarmos sempre sendo avaliados, observados, e como no futebol, nós somos mais de 200 milhões de técnicos de futebol, assim também é no meio pastoral. Cada pessoa tem e se acha no direito de falar alguma coisa, de observar alguma coisa, de criticar alguma coisa, e você está preparado para isso? Agora é o momento de desistir. Até o final do culto, da pregação, você me fala, porque aí a gente dá posse ou não, né, Eneida? Principalmente se tratando de uma igreja como esta, a Igreja Memorial, uma igreja amorosa, uma igreja cuidadosa, mas também uma igreja pelo seu volume de trabalho, pelo seu volume ministerial e pelas suas responsabilidades, elas acrescentam ainda mais, vamos dizer assim, no peso, no cuidado da nossa responsabilidade. E para isto, convido você para abrir a sua Bíblia, quando Paulo traz algumas orientações ao jovem pastor Timóteo, na sua carta endereçada a ele mesmo, 1 Timóteo no capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 7, onde encontramos as qualificações para o bispo. Entende-se pastor, porque esta palavra bispo, ela passou a ser utilizada depois, ali do segundo século, como uma função de superintendente, de administrador, vamos dizer assim, de um campo, de uma diocese, de uma área específica, mas a função pastoral, ela prevaleceu, como tem prevalecido até hoje, e algumas diferenças de nomenclaturas que, em nossa opinião, pelo texto bíblico, nos apresenta o cuidado de Deus para com as suas ovelhas. 1 Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, que assim diz: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não governa bem a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. O verso 8, ele segue falando a respeito das funções e qualificações dos diáconos. E o nosso bloco primeiro, trazendo-nos as qualificações para os pastores, e aqui do verso 1 ao verso 7, nós temos 15 qualificações. Então se prepare, porque a minha mensagem terá 15 pontos. Amém? Ficou desanimado?
Eu serei breve, irmãos. Paulo aponta 15 qualidades, 15 características, algumas intelectuais, algumas comportamentais, algumas afetivas, que o ministro que deseja o ministério seja e tenha, como ele é e como ele deve agir. Isso muitas vezes, pastor, se não bem trabalhado em nossa cabeça, a gente não consegue entender. Nós não conseguimos muitas vezes na atividade ministerial ser tanta coisa e fazer tantas coisas. Mas Deus não nos chamou para a perfeição no sentido da impecabilidade. Deus chamou homens e mulheres, pessoas imperfeitas, e as qualificou. E Deus não espera que nós assim sejamos os super-homens e aquelas pessoas que farão tudo para todos, em todo tempo, incansáveis. Não, nós temos os nossos limites. Mas há algumas características básicas para o exercício do ministério pastoral. E se você que aqui está, você que nos acompanha pela internet, desejando a obra do ministério, é bom que reflita sobre estas características. Como é, como deve ser e como ele deve agir, no caso, o pastor, o vocacionado. A primeira característica que Paulo nos apresenta, e talvez algumas versões apresentem uma palavra ou outra diferente, a minha versão é a Revista e Atualizada, que ela traz basicamente a ideia e a intenção da língua grega, quando Paulo aplica aquela característica e aquela qualificação para o pastor. A primeira delas é a palavra irrepreensível, está no verso de número 2, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. E eu quero já, de antemão, ler as 15 características, que talvez no seu texto, na sua Bíblia, dependendo da sua versão, você tenha uma palavra diferente da minha. Primeiro, irrepreensível, esposa de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, não contencioso, liberal, governador de sua casa, experiente e bom testemunho. Muita coisa. É muita coisa. E muitas vezes é muito para uma pessoa só. Mas como eu preguei de manhã, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Entender que nós somos pessoas limitadas, mas nós temos que ter parâmetros e não podemos perder o parâmetro da vida ministerial. Nós não perdemos a nossa identidade, não perdemos o jeito que nós somos e não deveríamos nos violentar, querendo ser aquilo que nós não somos ou querendo agradar as pessoas, sendo aquilo que elas querem que sejamos. E se este caminho tomarmos, com certeza doença, enfermidade, insegurança se apresentarão em nosso caminho. Então, originalidade talvez seja uma palavra que identifique muito a ação ministerial. Eu estou discipulando uma pessoa durante a semana, e ele é um dos alunos da nossa Faculdade Teológica Batista aqui de Brasília, e em conversa com ele, falando sobre homilética, falando sobre hermenêutica, falando sobre alguns parâmetros pastorais, já tive alguns encontros com ele, e ele disse o seguinte para mim em um dos encontros: pastor, o que marcou em minha vida, em uma das palavras que o senhor trouxe diante de tantas orientações, foi o seguinte: seja você. Seja você. Você terá o seu estilo, você terá a sua forma de agir. Deus o usará como você é. E de fato nós precisamos de originalidade no exercício do ministério pastoral. Lembro-me daquele livro muito antigo, A Arte de Compreender-se a Si Mesmo, em que em um dos capítulos ele diz o seguinte: quando você chegar no céu, Deus não irá cobrar que você foi Abraão, que você foi Moisés, Deus não irá cobrar que você foi um grande profeta, não. Deus irá cobrar se você foi você, se você foi original, se você tinha pleno conhecimento das suas habilidades, de quem você é, diante das pessoas e diante de Deus.
A primeira característica irrepreensível é que as pessoas não devem apresentar nenhuma queixa, nenhuma repreensão. É uma qualidade da reputação pessoal e muitos vão interpretar cada característica de uma maneira muito reta, muito precisa. Não há muito o que fugir dessas qualidades. Irrepreensível. Não se exige uma conduta absolutamente perfeita, porque nós falhamos, nós erramos, mas é preciso haver coerência no lar, é preciso haver coerência no trabalho, na igreja, em todos os ambientes. A palavra irrepreensível traz a ideia de que as pessoas não deveriam apresentar alguma queixa sobre o bispo, o pastor, o vocacionado. Ser irrepreensível. Em que as pessoas não tivessem nada o que falar, o que é muito difícil. Porque sempre haverá alguma coisa que dirão. Sempre haverá. Seja do aspecto administrativo, seja do aspecto hermenêutico, homilético, comportamental, a sua indumentária ou qualquer outra coisa, sempre haverá alguma queixa. Mas Paulo aqui caminha neste sentido, desta coerência, deste conhecimento que cada um deve ter, para com equilíbrio administrar essas cobranças. A segunda coisa que Paulo nos mostra é a esposa de uma só mulher, e aqui ele quer dizer o seguinte, que não seja polígamo, que não tenha mais de uma mulher no exercício do seu pastorado. Eu não quero entrar na questão de divórcio, porque o texto não fala sobre isso. Quando nós fazemos uma exegese desse texto, não está em discussão viuvez, divórcio ou qualquer outro problema. O que Paulo está querendo dizer é que, naquele momento do exercício do ministério, ele deve ser casado com apenas uma pessoa. Ah, pastor, pode ser possível que ele esteja casado com alguma outra pessoa? Sim, o próprio Código Penal criminaliza o casamento duplo. O próprio Código Penal criminaliza aquela pessoa que, casada com uma mulher ou com um homem, case-se novamente com uma outra pessoa. Daí a função também do Ministério Público ou de qualquer outra pessoa de apresentar, naquele período dos proclames, como fiscal da lei, um impedimento para o exercício do matrimônio, porque já está casado, e isso se constitui um crime diante da nossa lei penal. O que Paulo está querendo dizer é que o pastor, ele é monogâmico, ele é casado com uma só mulher. E aqui a teologia, ela especifica esse ponto de Paulo. E a questão do divórcio amplamente discutida em outros textos, com o próprio Paulo, nas cartas que ele escreve aos crentes de Corinto. A terceira característica, a característica da temperança, sóbrio, atento, vigilante, tem a ver com os impulsos que a pessoa possui, dos seus desejos, da sua vontade, do equilíbrio que ele deve ter das suas emoções, da sua vontade com a vontade de Deus, mantendo aquele tempero, mantendo aquele cuidado para com a sua atividade ministerial. Esteja atento em todo tempo, consciente de si, do que fala e do que faz. E mais uma vez, esta observação. Somos vitrine. As pessoas olham. As pessoas prestam atenção. Elas estão atentas. Algumas muito bem intencionadas, com amizade, com amor, com carinho, observam alguma coisa, traz uma dica aqui, uma dica ali, orienta neste sentido, um abraço amigo, uma orientação. Isso não exclui muitas vezes a maldade de muitos que de maneira proposital querem ferir, magoar e fazer sofrer. A quarta é a característica da sobriedade. Significa prudência, sensatez e disciplina. Convém que também seja sóbrio. Esta é uma palavra muito interessante que ele nos apresenta. Moderado e contido. Refere-se, pois, aos hábitos que possui, que precisa estar atento.
dentro deste equilíbrio de uma conduta comportamental, de vigilância, de sensatez, de disciplina, conhecendo as suas falhas, conhecendo os seus erros, não querendo ser aquilo que não é, e já aqui dito, não querendo ser aquilo que as pessoas querem que seja. Ser sóbrio, justo no juízo e nas decisões. Por isso que muitas vezes a atividade pastoral é uma atividade de muita solidão, porque quando precisa julgar tem que ser justo, porque quando precisa trazer um parecer, ele não pode olhar se é amigo, se é colega, se é uma pessoa da sua intimidade, e isto é extremamente difícil quando se profere um juízo, por exemplo, numa decisão para com determinada pessoa. E ter aquela coragem, como um irmão me procurou certa ocasião, na minha sala, dizendo o seguinte: a minha filha precisa ser desligada da igreja. Eu falei assim: que coragem desse pai. E eu perguntei: o que a sua filha fez? E ele me contou o que a filha fez. E ele foi me dizer: eu estou aqui para pedir o desligamento da minha filha. Que coragem desse pai. Se colocar como o primeiro a identificar um problema com a sua filha. A atividade ministerial, a atividade pastoral que possui esta função de justiça nas decisões, é muito difícil. Porque muitas vezes nós temos amizades e essas amizades muitas vezes atrapalham nesse poder de decisão, porque muitas vezes nós ficamos em cima do muro, não decidimos porque é o meu amigo, porque é o meu colega, porque é aquela pessoa que eu tenho apreço, que eu me identifico, e muitas vezes a obra de Deus ela é prejudicada em virtude das nossas amizades. E isto é muito difícil para o pastor. Por exemplo, um pastor de uma convenção que faça parte de uma comissão de ética e que tenha que resolver algum problema nesta área com um colega. Como é difícil. Como é difícil um pastor julgar um pastor. Como é difícil você se tornar juiz numa situação em que precisa se tomar uma decisão. E eu creio que não é só na atividade pastoral, não. Nós temos aqui muitos militares, temos aqui muitos médicos, temos aqui muitas pessoas que comungam da mesma atividade profissional, e deve ser algo muito difícil, sim. Mas a justiça, o parâmetro divino na sabedoria e na orientação da sobriedade, nos trazendo exatamente esta consciência no julgamento, se é que nós podemos falar em julgamento, mas nós também não podemos nos furtar desta atividade pastoral, que muitas vezes é julgar, e como é difícil. Lembram de Salomão, naquele conflito entre as duas mulheres: de quem é o meu filho, de quem é o meu filho? E Salomão então pega a criança e diz assim: parta esta criança ao meio e dê a metade para uma e metade para outra. A mãe verdadeira disse: não, Salomão, entregue o filho a esta mulher. E aí Salomão então diz assim: o filho é dela. Sabedoria no julgamento, mas precisou julgar. Uma outra característica que Paulo traz ao jovem Timóteo é a hospitalidade, ser hospitaleiro. E o entendimento aqui, no sentido que Paulo fala com Timóteo, é que ele deveria, dentro desta característica, ser amigo dos estrangeiros, ou dos forasteiros, que poderia também ser enquadrado aqui. Quem não gosta de receber pessoas, de acolher pessoas, quem não gosta de pessoas, quem não gosta de estar com o coração aberto para os necessitados, quem não gosta de receber as pessoas, talvez o ministério não seja o local ideal para o exercício da sua atividade. Porque ministério tem a ver com gente, com pessoa, de todas as classes, de todas as profissões. E o estrangeiro que desde o Antigo Testamento vem gozando, vamos dizer assim, de determinados cuidados que Deus traz para o seu povo. Cuidado com o órfão, cuidado com a viúva, cuidado com os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros no Egito. Cuidado com os de fora. Esta característica da hospitalidade, de acolhimento.
E deixa-me fazer uma observação aqui para os irmãos, trazendo inclusive uma informação importante. Pastor Mateus, em várias conversas que nós tivemos, eu disse para ele o seguinte: Pastor Mateus, a Igreja Memorial tem um trabalho maravilhoso com missões nacionais, com missões internacionais, mas nós precisamos olhar para os de dentro, precisamos olhar para os de Brasília, precisamos olhar para as pessoas que estão ao redor desta igreja, precisamos caminhar também dentro de uma perspectiva de evangelismo urbano, de ações urbanas, alcançando nossas cidades. O que é isto? É hospitalidade. E ele já tem projetos para acolhimento, ele já tem projetos para as pessoas que chegam na igreja, ele já tem projetos para as pessoas que são visitantes na igreja, ele já tem projetos para o discipulado, ele já tem compartilhado que de fato nós precisamos receber, acolher as pessoas, que talvez seja uma das características mais importantes para a fixação das pessoas numa determinada igreja. Como é bom ir a determinado lugar e ser abraçado, e ser visto. E nós temos falado muito aqui na igreja sobre isso. E como é importante esta característica da hospitalidade. Dependendo do ministério que o pastor exerce, ele tem que abrir a sua casa, ele tem que abrir o seu carro, ele tem que colocar o seu carro na obra. Dependendo da relação que ele tem com a igreja, dependendo do contexto social que ele vive, ele não pode escolher determinadas atividades, porque quem já foi pastor de igreja pequena sabe muitas vezes que nós temos algumas responsabilidades, que nós assumimos algumas responsabilidades que não são nossas, mas pelo amor, pelo cuidado, pelo amor a Deus, pelo amor à igreja, pelo amor às pessoas, muitas vezes nós fazemos, porque nós amamos a obra do Senhor. Você já comprou algum gás para alguma família? Ainda não. Não procure o Mateus, procure o pastor Francisco. Tá certo? Já te pediram remédio? Receita para óculos? Até bicicleta já me pediram. Eu perguntei a um jovem, um rapaz adolescente, eu nunca mais faço essa pergunta. Eu falei assim: o que você quer? E eu achei que ele falou assim: pastor, eu queria uma oração. Pastor, eu queria uma Bíblia. Ele falou assim: eu quero uma bicicleta. Aquilo me quebrou. Eu falei: eu não pergunto mais isso. Cuidado com as perguntas, o que você quer? Só Jesus que falou isso. O que queres que eu te faça? E aí Jesus curou a partir das palavras das pessoas. Esta característica da hospitalidade. O idoso, a criança, o doente, o enfermo, de acolhimento, de não fazer acepção de pessoas, é uma característica que está contida na hospitalidade. A sétima característica é a aptidão para o ensino. E aqui ele traz uma característica muito interessante que tem a ver com as habilidades intelectuais, as habilidades de uma qualificação técnica que o ministro precisa ter, que é a sua qualidade para o ensino. E é por isso que também a Bíblia fala na qualidade de pastores e mestres. O pastor pode ser um mestre, ele pode ter esta habilidade. Aptidão para o ensino, o exercício pedagógico do ministério, que ele ensina, que ele propaga, que ele compartilha a partir da palavra do Senhor. E aí vem o problema da característica de número 8. Você está acompanhando comigo na Bíblia? Qual é esta característica? Se você quisesse enumerar, vem aí o problema que até hoje a gente até acha graça, vamos dizer assim, para tentar equilibrar as nossas forças nesse sentido. Não dado ao vinho, não vou nem te perguntar. Não dado ao vinho. Aos diáconos ele diz assim: não dado a muito vinho, mas aos pastores ele diz assim: não dado ao vinho. Esta é uma característica que a ideia que ele traz aqui é o seguinte: não demore muito diante do vinho. Não seja um beberrão inclinado ao álcool, pois você poderá colher maus resultados pela sua simpatia e atração pela bebida alcoólica. O álcool não combina com muitas coisas, principalmente com o pastoreio. Um dos grandes pastores, teólogo influente em nosso país, em nosso Brasil, escritor,
conferencista. Perguntaram a ele uma certa ocasião se o pastor deveria usar álcool, pelo menos em casa, com a sua família, em algum momento, e ele diz assim: eu creio que não. E eu digo por quê. E disse ele: imagine você em casa, está com a sua família, uma sexta-feira à noite, você está ali com os seus familiares, tudo tranquilo, tudo muito bem, e você então começa a se utilizar de um álcool, e você começa então a ficar muito feliz, muito alegre, muito agradável, uma noite maravilhosa, e de repente o telefone toca. E aí você precisa de uma resposta imediata, você precisa atender alguém, numa determinada situação, que você precisa estar como pastor, naquela situação. E como fica? E como você chega diante daquela família, diante daquela pessoa? E se porventura tiver na lei seca a polícia que faça você soprar o bafômetro? Não há uma proibição, há uma reflexão individual, é bom que se diga, de uma escolha que o pastor deve fazer. Alguns vão se abster, não há problema algum. Alguns vão utilizar, a Bíblia condena a embriaguez. Mas é uma escolha que cada um faz, sabendo das consequências, sabendo dos problemas que podem advir de uma não administração alcoólica na vida. Lembro-me que uma vez fui fazer um casamento numa determinada igreja, e esta igreja não era da nossa convenção, e eu tinha uma parte no casamento, e o líder daquela igreja, na hora que me chamou, pegou o microfone, e eu cheguei perto dele na igreja lotada, era inclusive uma catedral. Eu cheguei perto dele, ele pegou o microfone e falou assim comigo: a igreja é sua. E o cheiro de álcool forte, os olhos vermelhos. E eu pensei assim: que coisa desagradável. E ele disse assim: a igreja é sua, você faz o que você quiser. E ele saiu pela porta, foi embora, não apareceu mais. Eu falei: esse camarada é corajoso. Esse camarada é corajoso, deixou a igreja comigo, visivelmente tocado pelo álcool. Eu fico pensando, como que uma pessoa dessa consegue fazer alguma coisa? Como que uma pessoa dessa consegue ser sóbrio? O ministério, ele exige determinadas coisas que a gente até gosta de fazer, mas nem sempre faremos aquilo que gostamos, por amor à obra, por amor às pessoas, por amor a Deus, numa situação de emergência, em que nós devemos estar aptos em todo o tempo. É 3 horas da manhã que alguém liga, é 6 horas da manhã que alguém liga, os acidentes acontecem, as dificuldades acontecem, se levantam, e por isso que esse grande líder, orientando no congresso de pastores, ele disse: tenha cuidado, porque alguém pode chamá-lo numa hora que você não imagina, e você, para isso você precisa estar preparado. Nona característica: não violento, que traz a ideia de não espancador. Olha que interessante esta característica. A característica de alguém que está com um punho preparado para brigar, e que é um brigão, e que muitas vezes vem para a igreja para brigar, para discutir, para criar dificuldade, para criar discórdia. Também é uma característica possível entre líderes, desta predisposição de violência. E eu acredito que quem briga na igreja, briga em casa, briga em qualquer lugar, porque o ambiente que seria considerado um ambiente saudável, um ambiente de paz, a pessoa tem uma predisposição para briga, para beligerância, para discórdia. Igreja é um local de paz, igreja é um local de bênção. Igreja é um local que você deve se assentar para cultuar, chegar triste, sair alegre, chegar frustrado, sair abençoado, e não estar sendo cada vez mais levado por algum motivo indevido, por uma guerra, por uma beligerância ou qualquer outro motivo, em que você saia pior daquele local que você entrou para ser abençoado. Não dado a violência,
não esteja pronto ou armado para as brigas, e nós aprendemos muitas vezes a silenciar, porque muitas vezes a nossa arma é o silêncio, é ouvir. Cordato é a 10ª característica. Significa amável, pacificador, tem a ver com ser não violento, busca a paz e não a guerra, busca a conciliação, usa da mansidão e não da violência das palavras, das ações e das atitudes, muitas vezes sofrendo um agravo, uma injustiça, cede ao silêncio para evitar a discórdia, para evitar a confusão, para evitar o problema. Ser amável, cordato, pacificador é uma característica. Característica de número 11, também caminhando neste sentido, não contencioso. Inimigo das contendas, sem inclinação para a luta, tem a ver com as anteriores, por isso que os teólogos definem, eu não entrei por esta área, ele define cada característica, uma semelhante à outra, em blocos, em que ele traz, assim, o entendimento destas qualificações. Não contencioso, prefere sofrer o dano a enfrentar muitas vezes uma contenda. É aquela pessoa que não coloca fogo na fogueira, não incita mais com as suas ações a violência, não incita a discórdia, é avesso à briga. Muitas vezes é melhor perder para que o ambiente esteja em paz. Muitas vezes é melhor ceder para que as pessoas creiam que elas estão sendo vitoriosas. Mas muitas vezes, pastor Mateus, vence quem está em silêncio. Muitas vezes vence quem está em silêncio, quem não retruca, quem não devolve com a mesma moeda. E quem vai orar pedindo a Deus por aquela situação, inclusive orando pelo irmão contencioso. A 12ª característica é ser não avarento e liberal neste sentido, ser generoso. A vida financeira usada com liberalidade. Se algum dia você for rico, seja generoso, divida conosco a sua riqueza, né, pastor Francisco? Faça doações para a igreja, compre cotas de R$650. Não parece, foi fato, foi verdade. Um irmão da igreja hoje de manhã, o Arthur falou com a gente, nos procurou, que um irmão sozinho deu R$10 mil para a campanha. Olha que benção, pastor Neado. Glória a Deus, né, irmãos? R$10 mil. Um irmão só. Alguém aqui quer dar mais de 10 mil? Levante a mão aí. E o outro deu 6, o outro pegou muitas cotas. Generosidade. Se tem, reparta. Se Deus o abençoou, pastor, reparta. Divida com as pessoas, participe da vida das pessoas. Seja bênção na vida das pessoas. Financie outras pessoas através do seu ministério. E quanto mais você faz isso, mais Deus vai abençoando. Seja generoso com aquilo que Deus concede a você, porque Deus nos concede para compartilhar, para abençoar vidas. E esta característica de liberalidade, não avarento, é uma característica que deve permear o ministério, porque a tentação de enriquecer é muito grande. Você vê as pessoas enriquecendo e você não enriquece. Você vê as pessoas crescendo no trabalho e você continua na mesma situação. Você muitas vezes está com o mesmo carro a vida inteira. Você nunca trocou um terno. Quantos pastores são frustrados por causa disso? Porque não possuem uma vida financeira que permita um crescimento, um desenvolvimento, quem sabe até uma viagem. E como isso traz frustração, não só para o pastor, mas qualquer pessoa em qualquer área profissional, a falta deste desenvolvimento traz determinadas tristezas pela impossibilidade de realizar determinadas coisas. Mas aquele que possui, aquele que tem, não pode ser avarento, não pastorear por ganância, por interesse financeiro, porque em geral
até onde eu saiba, pastor Francisco tem mais experiência que eu, até onde eu saiba, pastor, no meio nosso, simples, nunca soube de alguém que tenha ficado rico sendo pastor. Você conhece alguém? Conhece lá em Minas, pastor Maneiro? Não. Em nossa convenção, pastor Roberto conhece alguém que ficou rico em nossa convenção? Só se a esposa fosse muito rica, aí sim, mas em se tratando de pastores de nossa convenção, existem outras igrejas que pode ser que alguém enriqueça, pode ser que em outras denominações alguém enriqueça, seja dono disso, dono daquilo, seja um empresário. Não estou aqui para julgar e para condenar, mas há um padrão, uma média, neste exercício moderado e responsável para com a questão das riquezas. A 13ª característica, que governe bem a sua casa, trata-se do primeiro campo missionário que a pessoa tem, que o vocacionado tem, que é a sua casa, que é a sua família. É o primeiro campo missionário, é a família. Quem são os primeiros discípulos do pastor? Os seus filhos. A sua igreja primeira é a sua casa. No trato com os seus familiares, no trato com as finanças, no trato com as relações advindas daquilo que é objeto próprio de família, governador da sua casa. A primeira congregação é a sua casa. O primeiro gabinete que você faz com os membros da sua família, com as perguntas que são trazidas, as questões que são levantadas, o seu direcionamento, a sua palavra é assim. Tudo bem que a gente obedece à nossa esposa. Tudo bem que nós falamos sim, eu disse no casamento da nossa irmã, na semana retrasada, sim, sim, não, não, e nós falamos sempre sim, ok. Mas tem hora que é não. Tem hora que é não, é dureza, é a sua palavra, é se ensina ou não. Quando Jesus orienta neste sentido, da sua postura, do seu governo, como alguém que conhece a sua casa, conhece os limites da sua casa, conhece cada membro da sua família, e você assume esta responsabilidade do governo da sua casa. E do governo da sua casa compete a cada um. O governo da sua casa compete a cada um. E nós, pastores, temos limites em nossas ações. Da sua casa, você é o responsável em primeiro lugar. A menos que haja um pedido de ajuda, de orientação, nós podemos ajudar, podemos orientar em algum sentido, mas o governo é primeiro do seu líder. A 14ª, a penúltima característica, que seja experiente, não neófito, que não seja uma pessoa recém-convertida, um principiante ou um novato. Nem é bom que esta pessoa, desejando o ministério, vá direto para o preparo teológico num seminário, numa faculdade teológica, pela sua inexperiência, nem tanto pela sua capacidade de gerenciamento ou relacional ou qualquer outra coisa, mas é pela sua inexperiência e inaptidão para um exercício de tamanha responsabilidade. Porque pode pecar pela falta de experiência, pela falta de habilidade na execução de sua função, pela imaturidade da sua fé e pelo seu despreparo. Por isso que Paulo fala que não seja neófito, que não seja um recém-convertido, nem um principiante, para que ele mesmo não seja engolido pelo seu trabalho, por não ter a capacidade de gerenciar as emoções, gerenciar os desequilíbrios, as controvérsias e tantas coisas que afetam diretamente a vida emocional, a fé, a família, os filhos e tantas outras coisas. Tendo experiência já se torna difícil, imagina aquela pessoa que não tem experiência. E em último lugar, irmãos, a 15ª característica que Paulo aqui qualifica para o exercício do ministério é o bom testemunho. Sua vida fora do âmbito eclesiástico, a sua vida na vizinhança, a sua vida no clube,
a sua vida no esporte, no campo de futebol, na quadra de vôlei, no estádio de futebol, no restaurante, no seu condomínio onde você mora, com a sua família, num jantar, com os seus pais, com a sua sogra, com o seu sogro. O bom testemunho no seu trabalho, se porventura você exerce uma função extra-igreja. Diz respeito ao bom testemunho na sociedade onde nós habitamos, nas mais variadas áreas da nossa vida, porque nós não vivemos apenas na igreja. Nossa atividade principal é a igreja, mas nós não lidamos somente com a igreja, nós temos a nossa vida, nós temos outros afazeres pessoais, mas nós precisamos dar bom testemunho. E é tão interessante, chegando ao final, à conclusão, quando as pessoas perguntam: você faz o quê? Eu sou pastor. O que o pastor faz? Geralmente as pessoas acham que o pastor enriquece e tira dinheiro dos fiéis. Geralmente as pessoas pensam assim. São ricos, tiram dinheiro das pessoas, enriquecem e esquecem as pessoas. Mas algumas pessoas em conversas, elas dizem assim: o que você faz? Qual é a sua atividade? E eu digo assim: eu faço funeral. Eu falo no momento da dor, no momento de sofrimento. Eu visito hospitais, visito pessoas em fase terminal. Você faz isso? E o que você faz? Eu consolo, eu conforto, eu oro, eu peço a Deus, eu sou o representante de Deus ministrando na vida de um doente. Você faz isso? Faço. E o que mais você faz? Além dessas coisas, eu ouço problemas. Eu ouço problemas das pessoas. Então você é um psicólogo? É mais ou menos. E o que mais você faz? Você ensina? Você é um professor? Talvez. Talvez esta seja a riqueza do ministério. A diversidade das ações. Como representante do Senhor nesta terra, ajudando, cuidando, pastoreando, ouvindo, administrando. E uma coisa que me chamou muita atenção aqui, pastor Mateus, e colegas pastores. Talvez eu tenha que dizer isso. Ele não diz para Timóteo que Timóteo deveria ser um excelente pregador. Alguém viu isso aqui, pastor Francisco? Alguém viu isso aqui? Que você seja um grande pregador, Timóteo. Alguém leu? Na sua Bíblia está escrito isso. Que você seja um grande administrador. Na sua Bíblia está escrito isso. Na sua Bíblia está escrito que você deve ser uma pessoa altamente técnica. Está escrito nessa qualificação? Não. Mas está escrito que você tem que ser amável, cordato, simpático, hospitaleiro. Irmãos, uma frase que eu quero compartilhar com o pastor Mateus e com os demais pastores e com você que aqui está. Pastor, professor no seminário, na área pastoral, aquilo marcou profundamente a minha vida. Ele disse o seguinte: as pessoas talvez não exijam tanto de você com determinadas habilidades. Talvez elas entendam suas limitações. Mas se tem uma coisa que as pessoas nunca irão perdoá-lo, é se vocês não amarem essas pessoas. Isso marcou profundamente. Por isso que às vezes a gente perde o equilíbrio, porque a gente às vezes vira tão criança, porque a gente quer estar perto das crianças, porque a gente quer estar perto dos idosos, porque nós queremos conviver com as pessoas, e muitas vezes somos mal interpretados, porque aquilo ficou. As pessoas querem ser amadas, e os pastores precisam amar essas pessoas. Elas vão entender as nossas limitações, elas vão entender que nem sempre a gente vai estar disposto, mas elas irão nos cobrar esta postura de que nós amemos uns aos outros, de que nós cuidemos das pessoas, e é por isso que nós somos aqui um colegiado. Pastor Francisco tem a sua responsabilidade, pastor Neander tem a sua responsabilidade, você agora estará assumindo a sua responsabilidade, ministro Henrique com a sua responsabilidade, você com a sua, cada um com a sua responsabilidade, porque nós somos um corpo com muitos membros, cada um desempenhando as suas funções conforme o dom
que Deus nos concedeu. Que Deus o abençoe, pastor Mateus, na sua liderança aqui em nossa igreja, juntamente com a sua esposa Cíntia. Que Deus lhe dê capacidades, essas capacidades que o apóstolo Paulo, que não sejam como peso, que não sejam como fardo. Paulo talvez não exigisse tanta coisa de Timóteo, mas disse o seguinte: Timóteo, isso aqui você tem que ser. Você tem que fazer isso aqui na orientação do Senhor para o exercício do ministério. E o nosso desejo é que você seja amado por esta igreja, que você seja acolhido por esta igreja, como já está sendo acolhido, e que você também, diante do Senhor, em primeiro lugar, exerça o seu ministério, que a sua aliança seja com Deus, que o seu comprometimento seja com o Senhor em primeiro lugar. Quero convidar aqui a nossa irmã Eneida, ela vai nos dirigir neste momento solene de posse. Nossa irmã Eneida é a primeira secretária de nossa igreja. Ela trará o termo de posse que será lido, assim, empossando o pastor Mateus Maemo neste sentido, e o pastor Maemo também receberá algumas palavras, algumas homenagens nesse sentido. Irmã Eneida.